Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E Milani, aí, pessoal. A gente segue no nosso previewzão da Copa do Mundo. A gente tá passando, como vocês estão percebendo aí, tá passando grupo por grupo, né? Fizemos dos 4 primeiros já, né? Já estamos virando a metadinha do álbum já. Então, hoje a gente fala do grupo E. Grupo E que é... Dá para chamar de grupo da morte, Brinjel? Ou você acha meio pesado, assim? Meio Eu forte acho demais? que ou esse ou o grupo F, que é o que a gente vai falar no próximo episódio. Acho que são os dois mais equilibrados, assim. Acho que é Dos por aí grupos. mesmo. É. Acho que esse disputa de cabeça... Eu ia falar que é o grupo que mais tem título da Copa do Mundo, mas não é. Então, Não fica é, aí. porque tem cinco só, né? Tem 5, o Brasil tem 5 também, o É. grupo do Brasil tem 5 Não e tem nenhum que só. vai ser próximo, né? Né? Mas é o grupo que tem Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. A gente tem 2 candidatos a campeões do mundo, 2 candidatos a surpresa, por que não? Exato. Né? Então é um grupo, não parece ser tão aberto assim, mas é um grupo que pode, o potencial de dar merda nesse grupo é muito bom e é isso que a gente gosta de ver em Copa do Mundo. Exatamente. Agora chegando nessa segunda metade dos grupos aqui da Copa, né? Eu acho que essa segunda metade é onde estão as melhores equipes. Pelo menos parece estar mais inchado, né? Porque vai Sim. ter depois o Brasil, vai ter Portugal, também tem o Uruguai, que não que sejam grandes coisas, né? Mas tá mais equilibrado ali essa segunda metade dos grupos. Um nível de competitividade um pouco maior, né? Sim, sim. Tanto que, tipo, tirando a Argentina e a França daquele lado, e a Holanda, só esses Inglaterra. quatro, e a Inglaterra, Até mais que a Holanda, no caso. mas só esses quatro, assim, eu acho que desse outro lado tem mais equipes para dar um pouco mais de trabalho. Exato. Mas aqui vamos começar pela Espanha, né? A Espanha que foi campeã mundial em 2010, e ela vai começar essa campanha contra a Costa Rica no dia 23. O segundo jogo é contra a Alemanha, um clássico europeu, e fecha essa primeira fase no dia 1º contra o Japão. Os últimos jogos da seleção espanhola foram todos pela Nations League. Lá em junho eles fizeram 3 partidas, empataram em 2-2 com a República Tcheca, venceram a Suíça e venceram a República Tcheca. E em setembro tiveram mais 2 partidas e eles perderam para a Suíça por 2-1 e depois venceram Portugal 1-0 fora de casa, quebrando um jejum de mais de 50 anos, se não me engano, de vencer um jogo em Portugal na casa dos rivais. Em questão de participações, essa é a 15ª participação da Espanha em mundiais. Como já falei, ela foi campeã em 2010, foi a sua melhor campanha. Em 2018 ela parou nas oitavas? 18 foi oitavas caiu pra Rússia, Caiu pra nos Rússia, pênaltis. verdade, verdade. Em 2014 foi um vexame bizarro com aquela loucura Bizarríssimo. no Brasil. E o caminho deles até essa Copa, eles lideraram o grupo B na, na eliminatória europeia com 6 vitórias, um empate e uma derrota. Foi uma das melhores equipes em todo o futebol europeu. E os recordistas pela seleção espanhola, o Sérgio Ramos, com 180 jogos desde 2005 na seleção espanhola, e o Davi Villa é o artilheiro com 59 gols. Ele que já não faz mais parte da seleção, já aposentou, mas foi um cara icônico, fez gols muito importantes ao longo daquele ciclo ali, né, de 2 europeus e um mundial. Foi super importante e decisivo demais também. O histórico de confronto entre essas equipes, a Espanha já enfrentou a Costa Rica 3 vezes. Foram 3 amistosos com 2 vitórias para a Espanha e um empate. E o confronto entre Espanha e Alemanha foram 25 jogos ao longo de toda a sua história, com 8 vitórias para a Espanha, 8 empates e 9 vitórias para os alemães, sendo que 4 desses confrontos foram por mundiais, e o mais recente, o mais importante, que a gente vai lembrar foi a semifinal de 2010,
que a Alemanha perdeu e, consequentemente, a Espanha foi para a final e venceu o título. E a final da Euro de 2008 também foi entre essas duas equipes, com vitória dos espanhóis. Foi 2-0 aquela final? A de 2008 foi 1-0, gol do Fernando Torres. Exato, quando ele ainda jogava bola. Quando ele ainda era bom. Antes da transferência para o Chelsea, que é o Detroit de camisa 9 no mundo do futebol. Derreteu o Sérgio Torres e foi buscar emprestado. A Espanha também já tem uma partida na sua história contra a seleção japonesa. Foi uma vitória para os espanhóis em um amistoso. A seleção da Espanha, que vai numa formação de 4-3-3 para esse Mundial. Muito provavelmente a escalação vai ser com o Unai Simón no gol, Jordi Alba, Pau Torres, Eric Garcia e Carvajal na defesa, Busquets, Gavi e Pedri no meio-campo, Ferran Torres, Sarabia e o Morata fechando a trinca de ataque. Craque Morata. A Espanha, a Espanha que desde o início desse ciclo, sob o comando do Luiz Henrique, vem mostrando muita clareza no seu jogo, né? Muita objetividade. O Luiz Henrique conseguiu impor muito bem o seu estilo de jogo, que deu muito certo no Barcelona. Depois ele ficou um tempo fora de trabalho, mas ele voltou agora pela seleção espanhola, vem fazendo um bom trabalho. Mas eles ainda têm uma certa deficiência na parte de finalizações, na parte mais ofensiva, que é um que a gente vai falar um pouco mais depois. A equipe espanhola que continua com aquele seu estilo tradicional de jogo, né, de posse de bola, zagueiros com boa saída de passe também, meias com muita movimentação, triangulações com os alas, com os laterais, muita qualidade de passe na última etapa do campo também. A grande diferença dessa equipe para aquela que foi muito vencedora na década passada foi justamente essa falta de um ataque mais forte, né? Uma falta de ter um craque e um grande matador no ataque dessa equipe. Apesar de contar com dois jogadores de velocidade nas pontas, o jogo dos espanhóis falha na hora de decidir e o Morata é o principal responsável por esses momentos difíceis. O grande craque dessa equipe é sem dúvida nenhuma o Pedri, meia do Barcelona, o principal jogador, o principal símbolo dessa nova geração espanhola. É um jogador que gosta muito tem muita movimentação, ele tem aquela semelhança, né, a mistura do Xavi com o Iniesta, porque ele é um cara que busca muito bem a bola, sabe trabalhar entre as linhas, mas ele também é um cara que consegue jogar muito bem em espaços curtos, como o Iniesta fazia. Então ele é um cara que é a principal força para o ataque dessa seleção espanhola, né? A renovação dessa geração da Espanha, né, já vem aí, acho que desde da Euro, né, a última campanha da Euro já tinha uma seleção bem renovada, né, o De Gea que tá tendo uma boa fase, o De Gea, né, no United, não tá tão mal quanto ele já teve. Bem, né? Voltou a jogar bem, mas ele não vai pra Copa, não. Né? A Espanha soltou, né, a lista provisória e ele não tá na lista. O Unai Simón ganhou mesmo essa vaga. Mas assim, por mais que essa renovação tenha tido espaço, a Espanha precisa pensar um pouquinho se não é hora de largar a mão do Alba e do Busquets, porque tá complicado. Eu acho que são os pontos fracos dessa seleção da Espanha. Até zoei o Morata, né? Chamei o Morata e tal, mas o Morata tem um papel muito um papel importante nessa seleção da Espanha, que é o de abrir espaço. Ele é um jogador que faz isso muito bem, é um jogador que ocupa a defesa adversária muito bem, embora ele não seja um fazedor de gols, né? Então, por mais que possa soar absurdo um atacante não ser um fazedor de gols, o Morata desempenha um papel interessante, um papel importante para a seleção e para o clube dele. Mas assim, o Busquets não dá a dinâmica que ele dava de jogo, mas é um cara, ele é praticamente um estático dentro de campo, e aí é até vantagem que você tem o Gavi e o Pedri como companheiros dele, porque eles vão precisar correr muito, né? E o Alba não tem, acho que ele não tem mais aquele apoio, né, que ele tinha, chegava tanto e depois voltava para cobrir, aquele fôlego que ele tinha. Então, talvez esses sejam os pontos fracos que eu consigo identificar na seleção da Espanha, mas assim, é uma equipe que
tranquilamente uma das favoritas, porque tem um estilo de jogo que favorece muito o estilo dos seus jogadores, apesar desses pontos assim. Imagino que no decorrer da campanha alguns jogadores vão ter minutos, como o Rodrigo, né, do City, deve ter alguns minutos, alguns jogadores assim. Então, a seleção da Espanha, para mim, é uma das grandes favoritas. Sim, via ela como uma seleção um pouco mais fraca do que as outras europeias, mas essa última rodada da Nations me deu uma sensação de que assim o time está mentalmente forte. Então, assim, vai chegar num mata-mata, vai conseguir dar ali uma incomodada em time grande. Tanto que deu, né? A Espanha só não foi para a final da Euro porque tropeçou ali numa Itália num jogo muito pegado. Então acho que é uma das principais candidatas aí a disputar a taça, tipo, a chegar numa final forte mesmo. Eu acho que o Luiz Henrique já também demonstrou isso ao longo desse ciclo dele, né? Que ele gosta muito de confiar em alguns caras. Ele até Sim, chegou a dar uma entrevista falando que perguntaram para ele qual o peso que ele dá mais na hora de convocar um cara ou de colocar ele como titular, se é o quão bem ele joga na seleção ou quão bem que ele joga no clube, o momento dele no clube, né? E ele fala que é meio como uma mescla dos dois. Mas eu acho que ele também deu a entender que ele tem muito esses caras de confiança. No caso, Busquets é um deles, apesar de não estar num grande momento. O próprio Alba, até o Carvajal acho também um desses, que eu também já sim. não vejo ele sendo o Carvajal triplete do Real na Champions, porque ele é um cara que tem muito problema físico. Mas esse momento mais novo da seleção espanhola, né, que ela conseguiu deixar de lado alguns caras que foram importantes na década passada, como o Piquet, já foi embora, Aposentou hoje, inclusive. aposentou hoje, exatamente. O próprio Pedro, que foi um jogador que foi muito importante na década passada. O Sérgio Ramos, que vem convivendo muito com os problemas físicos. Ele foi até cogitado a participar da última Euro, mas não foi. Então, e muito provavelmente ele nunca mais vai voltar para a seleção espanhola. Ou se voltar, não, não acho que vai ser um titular indiscutível. O próprio De Gea também, que era para ser o cara pós-Cacilhas, ele deu o azar de no melhor momento dele no clube ser o pior momento da Espanha pós aquele período vencedor. E agora, nos últimos 2 anos que ele teve um período mais conturbado no United, ele não passou mais tanta confiança. Então, vem tendo essas mudanças, né? O Unai Simon não é um cara que eu confio muito bem. Por mais que debaixo do gol ele é sólido, mas ele não é um cara que tem um bom passe, que tem uma boa série de jogo, que é o que a Espanha geralmente dá muito valor. Preciso. Mas eu acho que a Espanha poderia, ou pelo menos acho que vai tentar fazer algumas mudanças é, desse time que jogou as últimas partidas desse ano. Eu acho que vai tentar mexer com o Alba, que nem você falou. Uma opção é tirar o Busquets e colocar o Thiago para fazer esse meio-campo um pouco mais técnico. Tem que ver quem que vai ser o primeiro volante, se vai ser o Pedro ou até o próprio Thiago. Mas eu acho que dá pra fazer isso. O caso do Morata também, que nem você falou, ele é um cara que ele tem os seus atributos, ele consegue fazer muito bem essa função defensiva do jogo, de criar espaços e ser um assistente. O melhor momento dele na carreira foi na Juventus, quando ele não era o cara. Quando ele era um jogador que entrava em alguns jogos, ele era um cara. Acho que é muito psicológico isso, né? É um cara que, quando ele tem que ser o fator decisivo, ele nunca deu certo. No Chelsea ele não foi bem, no Atlético ele não foi bem, no Real também ele não foi bem. Mas quando ele era o cara que entrava para ajudar o time, ele ia muito bem. Então, ele meio que. Eu não sei se essa questão psicológica dele é tão pesada assim. Uma opção também seria o Gerard Moreno, né? O Gerard Moreno que Sim. também é um bom jogador. Ele tá machucado, Moreno? Atualmente eu não sei. Não sei. Eu tô olhando aqui a convocação e ele não tá na última convocação, né? E nem foi convocado Eu não sei nos se. últimos 12 meses. A opção mais de 9 aqui, assim, é o Borja Iglesias, Sim, do Betis, que também não é assim, nossa, né, brilhante. O Gerard Moreno é mais jogador. sim. Mas eu acho que o Luiz Henrique também já demonstrou essas convicções dele de que ele não quer ficar dando testar muita coisa. Ele tem o grupo dele ali, teimosão, e vai pra frente. O estilo de jogo tá dando certo.
Eu acho que questão de talento assim no papel, tem equipes bem melhores, só que é uma equipe que vem demonstrando no campo que ela é bem sólida. Então eu concordo com você, eu acho que eles chegam como um dos favoritos ali numa segunda prateleira, mas é uma equipe que tem tudo Sim. pra. Não sei se vai passar em primeiro desse grupo, porque esse grupo é maluco. O grupo, o problema é o grupo, né? O grupo é muito forte, aí vai depender muito do chaveamento também. É. E eles cruzam com o grupo F, né? Que é o grupo da Bélgica, da Croácia, né? Da Croácia, do Canadá, Marrocos. Então é um grupo também que é difícil. Então quem ficar em segundo, muito provavelmente vai pegar a Bélgica e é um jogo difícil. É um jogo complicado, né? Plenamente de acordo. Então vamos ficar de olho aí. A, a Espanha tem aí, então, esses probleminhas aí, né? Vamos chamar assim, esses Sim. detalhes. Passando para a próxima seleção, a gente fala da Costa Rica, né? A Costa Rica estreia contra a Espanha no dia 23 de novembro. 4 dias depois enfrenta o Japão e fecha sua participação na fase de grupos no dia 1º de dezembro, uma semana depois da estreia, contra a Alemanha. A Costa Rica, que jogou 2 vezes em junho pela CONCACAF Nations League, né? Perdeu de 2-0 do Panamá e fez 2-0 na Martinica. Depois bateu a Nova Zelândia na repescagem do Mundial de Clubes, não, porra, da Copa do Mundo. E depois no amistoso 2-2 com a Coreia do Sul, isso já em setembro, e vitória de 2-1 contra o Uzbequistão, também em setembro, no dia 27. Os jogos foram na Coreia do Sul. Essa é a 6ª participação da Costa Rica na Copa do Mundo. A melhor participação deles foi em 2014, e a gente lembra, né, que eles caíram num grupo muito parecido com esse, um grupo com 3 campeões do mundo, na verdade. Itália, Inglaterra E Uruguai. e Uruguai. Eles eram considerados patinhos feios e eles simplesmente desbancaram todo mundo ao lado do Uruguai. Então foi uma campanha histórica, eliminaram a Grécia, se não me engano, nas oitavas de final, caíram nas quartas para a Holanda, no jogo que o Van Gaal trocou o goleiro para a cobrança de pênalti. A Copa do Mundo no Brasil foi boa. A Copa do Mundo no Brasil foi muito boa. Nos caminhos até a Copa do Mundo, a Costa Rica terminou em 4º nas eliminatórias da CONCACAF, né? É difícil falar em surpresa, mas 4º na CONCACAF, depois foi pro playoff internacional, fez 1-0 na Costa Rica, na Nova Zelândia, e eliminou um jogo horroroso, esse Costa Rica e Nova Zelândia. Acho que foi um jogo tenebroso. O Celso Borges, meia que estreou em 2008 e joga até hoje na seleção costarricense, é o maior recordista de partidas, são 154 jogos nos últimos 14 anos. O Rolando Fonseca fez 47 gols entre 1992 e 2011. É o maior artilheiro da história da Costa Rica, que também teve durante muito tempo como fazedor de gols o gloriosíssimo Wanchope, né? Paulo Wanchope, que é o mais conhecido, jogou no Manchester City, tudo, meteu gol no Brasil já em Copa do Mundo, mas não é ele o maior artilheiro. Histórico de confrontos, a Costa Rica já enfrentou a Espanha 3 vezes em amistosos, 2 vitórias e um empate para os espanhóis, e a Alemanha já enfrentou a Costa Rica uma vez, na abertura da Copa de 2006, 4-2 para os alemães anfitriões daquela Copa do Mundo. A Costa Rica, que deve vir com uma seleção base de Keylor Navas, Brian Oviedo, Oscar Duarte, Francisco Calvo e Kendall Fuller, Celso Borges, Gerson Torres, Brian Ruiz, aquele, e Martínez, Joel Campbell e Contreras. Uns resquícios aí, tem muito nome já bem experiente de Copa do Mundo, deve ser a 38ª Copa do Mundo do Joel Campbell já. Ele tem 25 anos. Né? Um negócio muito maluco isso daí. O próprio Brian Ruiz, ele se destacou muito jogando na Copa do Brasil mesmo em 2014, né? Então, uma seleção bem experiente. Nos últimos 20 anos, a Costa Rica se transformou em uma das principais forças da região da CONCACAF.
A equipe comandada por Luiz Fernando Soares vai encarar um cenário semelhante ao Brasil 2014, quando precisou enfrentar Uruguai, Inglaterra e Itália no grupo da morte. 8 anos depois daquele feito inesquecível, são muitos os jogadores que formam a espinha dorsal dessa seleção que vão tentar repetir a façanha no Catar. O Benetti é a nova sensação dessa seleção, né? É um dos jovens aí que tem como missão substituir essa galera que disputou aí as últimas Copas do Mundo. Ele faz ele é um atacante, né? Faz parte de um grupo que vem se destacando e é fortalecido por nomes de projeção como Manfred Ugalde, Christopher Nunes, Patrick Sequeira, Alonso Martinez e Anthony Walker. Muito jogador assim dessa seleção da Costa Rica com uma projeção interessante pro futuro, né? E que tem bastante jogador hoje jogando na própria seleção, né? Sim. Na própria seleção não, no próprio país, no caso, na própria Costa Rica. Eu acho que isso é consequência também do bom trabalho que eles vieram fazendo, né? Sim. Porque, se não me engano, eles não participaram da Copa de 2010. Nem da de 18. Nem da de 18, só que aquele período... Minto, eles jogaram 18 sim, eles estavam no grupo do Brasil, porra. Jogaram 18 sim. Jogaram? É verdade. Jogaram. Só 2010 estão desses últimos 4 mundiais que eles não jogaram. Então eles jogaram 6, 10, 6, 14, 18 e agora vindo para 2022. Então mostra que, eu acho que sempre quando uma seleção, por menor que seja o país, consegue ter uma sequência dessas, com bons resultados como a Costa Rica já demonstrou em 2014, quando chegou nas quartas de final, e com um bom trabalho, isso também acaba um retorno para o futebol local. Porque o pessoal acaba se interessando mais, acaba havendo um investimento muito maior também no futebol de base, nas estruturas dos clubes locais, fortalecendo o futebol, a liga local também. E por mais que a Costa Rica não é um país muito grande ou com poderio financeiro para bater de frente com as grandes forças da CONCACAF, como o Canadá, México e os Estados Unidos, mas ainda assim é uma equipe que dá muito trabalho para esses grandes do continente. E apesar de ser o fim dessa geração mais vitoriosa, mais marcante, muito provavelmente é a maior geração da história da Costa Rica, com os principais caras ali no Navas, no Brian Ruiz, até o Campbell também, que... O Campbell que... Ele teve uma projeção um pouquinho maior, né? Chegou a jogar na Premier League e tudo mais. Ele não virou, acho que aquilo que se esperava dele, que se esperava que ele ia ser um bom atacante para uma boa equipe a nível europeu, o que não aconteceu com ele, mas ainda assim, ele é um cara que... eu acho que ele se assemelha mais ou menos com o que o Chicharito foi pro México. Um cara que inicialmente tinha uma projeção de, putz, eu acho que ele vai ser um dos melhores do mundo, e não foi tudo isso, mas teve momentos importantes. Eu acho que o Chicharito teve sim uma melhor carreira do que o Campbell, mas eu acho que para suas determinadas seleções eles tiveram pesos similares. Mas o Brian Ruiz e o Navas com 700 anos juntos, e o Navas por mais que ele é um cara super subestimado, porque nunca teve o seu valor, apesar de sempre fazer um bom trabalho. Quando ele chegou no Real Madrid, teve todo aquele pouco de pé atrás com ele, fez um bom trabalho, depois foi chutado pro PSG, continuou fazendo um bom trabalho, e colocaram o Donnarumma e teve toda aquela confusão. Ele quase foi pro Napoli no ano passado, acabou não indo, mas é um cara que merece muito respeito. Ele e o Brian Ruiz são os principais pilares dessa geração, né? E essa equipe da Costa Rica, eu acho que pode esperar um pouco menos do que qualquer um desses do grupo, mas ainda assim eu acho que é uma equipe para ficar de olho, porque eles dão muito trabalho. Ficaram em quarto na eliminatória, o que não quer dizer, não é um bom sinal, porque México e Estados Unidos não fizeram uma boa campanha e estiveram à frente deles, mas ainda assim eu acho que é uma boa equipe para dar um trabalho nas duas grandes desse grupo. Mas você tá falando das eliminatórias, mas a barra também é mais alta para Costa Rica, né? Tipo, é mais difícil. Uma campanha meio merda de México e Estados Unidos é uma campanha boa pra cacete da Costa Rica, né? Sim. Entendeu? A surpresa realmente é o Canadá nessa campanha da CONCACAF. CONCACAF. Ali, né? Do que era
a previsão, o óbvio ali, que era Estados Unidos e México na frente, o Canadá estourou isso. Acabou atrapalhando um pouquinho os planos. A curiosidade do principal jogador, né, do jogador com mais jogos, que é o Celso Borges, ele é filho do Alexandre Guimarães, brasileiro. Ele é filho do Alexandre Guimarães, ex-jogador, né, técnico e histórico técnico da seleção da Costa Rica. Ele nasceu lá enquanto o Guimarães era jogador do Saprissa, né? O Alexandre Guimarães passou quase 10 anos jogando no Saprissa, e depois o Guimarães treinou a seleção costarriquenha entre 2000 e 2002, e depois entre 2005 e 2006, as duas das aparições da seleção costarricense na Copa do Mundo. Quem falou, eu acho que não dá para esperar muita coisa da Costa Rica, a não ser endurecer o jogo o máximo que possível contra a Espanha e a Alemanha. Vai ser um adversário difícil de ser superado, embora eu eventualmente acredite que as duas seleções tenham poderio suficiente para passar. E no jogo contra o Japão, cara, vai ser uma trocação meio aberta, né? Um negócio meio porradaria mesmo. Vai pôr o jogo, porque ele é um time que gosta mais de posse de bola. Sim. Mas ainda assim, é aberto. Qualquer um deles pode, eu não duvido, Costa Rica ganhar ali e fazer um estragozinho ali. Então é isso, da Costa Rica, acho que é isso. Isso aí, agora a gente vai passar para a terceira equipe desse grupo, que é a Alemanha. A equipe 4 vezes campeã mundial, estreia contra o Japão no dia 23. Na segunda rodada vai pegar a Espanha e fecha contra a Costa Rica no dia 1º de dezembro. Os últimos jogos da seleção alemã também foram todos pela Nations League. 3 jogos em setembro, um empate contra a Inglaterra, 1-1. Depois empatou de novo contra a Hungria, 1-1. Venceu a Itália por 5-2. Perdeu para a Hungria por 1-0 em casa. Depois empatou com a Inglaterra 3-3 lá na Inglaterra, um jogo maluco que foi esse daqui. Presentaços do zagueiro Harry Maguire. Nossa. Não fala o nome desse cara, senão dá merda. Vai acontecer alguma coisa. Não fala isso. A Alemanha, que essa é a 20ª participação dela em mundiais. Já foi campeã 4 vezes. A primeira vez em 54, depois em 74, depois em 90 e a última vez em 2014 aqui no Brasil. Esse que é um jogo que a gente lembra bastante, o gol do Götze. A equipe alemã que na eliminatória liderou o grupo J com 9 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. Teve a melhor campanha na eliminatória europeia. E os detentores de recorde pela seleção alemã é o Lothar Matthäus com 150 jogos entre 1980 e 2000. E o artilheiro é o Miroslav Klose com 71 gols ao longo dos seus 13 anos servindo a seleção alemã. Ele que aposentou após o Mundial no Brasil. O histórico de confronto entre essas equipes. A Alemanha, como a gente já falou, já enfrentou a Espanha 25 vezes, com 8 vitórias para a Espanha, 8 empates e 9 vitórias para os alemães. Contra o Japão, a Alemanha venceu um jogo, empatou outro, os dois foram por amistosos, e eles também enfrentaram a Costa Rica no jogo que o Milani já citou, na estreia do Mundial de 2006, 4-2. A seleção alemã, que vai jogar muito provavelmente num 4-3-3, com Neuer no gol, Raum, Rüdiger, Sully e Hoffmann fechando a defesa, ou talvez o Klostermann fazendo a direita. O meio vai ser Kimmich, Gundogan e o Miller. E o ataque, Sané, Havertz e o Gnabry. O Havertz, muito provavelmente, porque o Timo Werner anunciou hoje que teve uma lesão de ligamento e vai ficar fora do Mundial. Já era pro Timo. A Alemanha, que vai para a Copa do Mundo basicamente com o objetivo de vingar
essa sua campanha desastrosa no Mundial de 2018, quando ela foi eliminada na fase de grupos, uma campanha vexatória. Ela que ficou em último naquele grupo, terminando atrás de Suécia, México e Coreia do Sul. Uma equipe e o técnico que terminaram aquele ciclo. Após isso, o, o Joachim Löw saiu da equipe, e também alguns jogadores que já estavam há bastante tempo na seleção alemã também decidiram se aposentar. Então eles começaram um novo ciclo, tentando introduzir mais alguns desses jovens, que alguns deles foram para o Mundial de 2018, mas muito mais para pegar uma experiência. Mas esse último ciclo foi aquele que consolidou mais alguns desses nomes. Liderada por uma base sólida de jogadores do Bayern de Munique, algo que é tradição já no futebol alemão. A equipe comandada pelo Hansi Flick tem na sua grande virtude, o poderio coletivo, e apostando em jogadores como Kimmich e Gundogan no meio, para serem os jogadores mais criativos, e os pontas de velocidade, como o Sané e o Gnabry, que tem bastante presença na área também. E como eu falei antes, o Timo Werner, que seria, em tese, o 9 da equipe alemã, teve essa lesão, muito provavelmente ficará fora do Mundial, ficará fora, na verdade, e o Kai Havertz deve ser o substituto, que é um cara que já conhece também a posição de falso 9, é um cara mais móvel, diferente do Werner, mas é um cara que está acostumado com essa função também. A Alemanha perdeu, né, um jogo, você citou, né, perdeu um jogo da eliminatória na campanha. Deixa eu achar aqui para quem que foi. Foi a primeira derrota da Alemanha na eliminatória, desde a eliminatória para a Copa de 2020, da eliminatória para a Copa de 2002. Né? A Alemanha perdeu em Duisburg para Macedônia do Norte, 2-1. Em 2002, a Alemanha tinha perdido por 5-1 para a Inglaterra no Estádio Olímpico de Munique. E desde então, eram 4 eliminatórias sem perder nenhuma partida para os alemães. É bizarro, cara. O recorde deles em eliminatórias é bizarríssimo. Você olha aqui na Wikipedia, eles têm, sei lá, tipo, 3 derrotas. Antes disso, eles só tem mais uma na Copa de 86 ainda. É loucura. Mas, enfim, é uma seleção muito forte. Tem jogadores muito bons, mas o Hansi Flick não acertou o time ainda. E é esse o ponto. Que seleção alemã que vai chegar? Né? Olhando aqui essa escalação, que acho que é mais ou menos um catadão do que eles têm mostrado, né, nos últimos jogos, dá para questionar um pouquinho esse meio campo aí. Acho que cabe o Goretzka precisa ser titular desse time, né? Dá até para ter o Gundogan até com um pouquinho mais de liberdade, mas aí você vai ter que sacrificar alguém do ataque entre Sané, Havertz e Gnabry. Então não sei se é algo que o Hansi Flick esteja disposto a fazer. Então assim, a incógnita da Alemanha é essa, né? Agora, com a saída do Timo Werner por lesão, ele já nunca foi uma unanimidade, né? Sim. Então vai abrir espaço para talvez o Havertz se destacar mais um pouco, o Gnabry talvez fazer uma função entrando um pouquinho mais dentro da área, o Miller aparecendo um pouquinho mais dentro da área, mesmo não sendo um 9, mesmo não jogando na referência, porque ele já não rende assim. Mas fora isso, a Alemanha é um time muito sólido. É um time que, assim, a gente falou, tem os problemas de encaixar jogador aqui e ali, mas, pô, são 11 caras ali que você citou e são capazes de tranquilamente ganhar todos os jogos desse grupo, se encaixar todo mundo bonitinho ali e chegar longe. Eu acho que, se você olha no papel, uma das melhores equipes do mundo. Tem talvez ali um top 4 ali, eles estão facilmente com esse time no papel. Mas é que nem você falou, né? O Hansi Flick parece que ele ainda não acertou a seleção alemã como ele acertou o Bayern de Munique quando ele assumiu, né? Que ele parece que ele ajustou muito rápido o Bayern, tanto que depois eles foram campeões da Champions League muito rapidamente. Que eles conseguiram acertar um ritmo, tudo. Acertaram um ritmo, um estilo de jogo, eles viraram um rolo compressor, que era aquele negócio intenso e pesado,
E, o, e trazer isso para a seleção alemã era o objetivo quando trouxeram ele, né? Que é um cara que já participou da seleção alemã como assistente, né? Ele foi até campeão mundial em 2014 como Sendo assistente. assistente do Low. E eu acho que o Guardiola plantou aquela sementinha ali no Bayern e depois, consequentemente, na seleção alemã quando ele passou lá pelo Bayern, né? Por isso que deu muito Sim, certo a seleção em a transição. 2014. E essa transição também foi muito boa para o Hansi Flick. Então ele conseguiu pegar vários desses fundamentos que o Guardiola deixou lá e basicamente dar um level up naquele time que ficou muito forte. Mas eu acho que a diferença que tinha do Bayern para a seleção alemã é justamente esse 9, né? Que naquela época tinha o Lewandowski, que era um cara que acertava tudo, a bola não passava por ele, não passava para fora, né? Ele conseguia botar todos para dentro. E a Alemanha tem essa dificuldade de encontrar um cara matador, apesar de criar muito, ter muito volume de jogo. Sim. E caras que já se aposentaram da seleção desse ciclo anterior, como Royce, coitado do Royce. O O único Royce. torneio grande que ele foi com a seleção alemã, que foi o Mundial de 2018, foi aquela bosta. Foi o Ele único é pé frio, resultado, fi. coitado do cara. Esse maluco aí é pé frio, tio. O Royce Ele pisou no Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund nunca mais ganhou nada. Ele é pé frio, tô falando. ganhou só um título. Enfim, o Royce eu acho que, pra mim, ele é o cara mais talentoso dessa geração da Alemanha. Só de talento, assim. Dessa Talento bruto. talento bruto, ele é o melhor pra mim. Só que ele nunca deu certo por causa das lesões. Isso limitou muito ele e a questão de gostar do Borussia. Ele quer ficar no Borussia, ele não queria ir pra um lugar melhor, pra ele conseguir florescer um pouco mais o talento dele. Ele acabou ficando meio que limitado ali, né? Mas e na seleção alemã acabou sendo brecado muito por essas lesões, né? Teve a lesão antes do Mundial de 14, a lesão antes da Euro de 2016, a lesão antes da Euro de 2020 e agora também a lesão antes do Mundial de 2022. Então é muito prejudicial, porque é um cara que, querendo ou não, quando ele tá em campo, ele faz a diferença. Eu acho que até nessa Sim, seleção de hoje ele teria espaço. Dá pra fazer um negócio diferente e tentar encaixar ele. Ele poderia não ser um titular indiscutível, mas é um cara que teria espaço ainda. Mas a principal falta, eu acho, dessa seleção alemã é justamente um 9 para finalizar as jogadas, porque é um time que cria muito, tem muito volume de jogo. O Sané e o Gnabry são muito velozes, entram muito bem na área, principalmente o Gnabry. Eu acho que os últimos 2 anos dele tem sido absurdo. Ele tá jogando bola demais. O meio-campo com o Kimmich, o Miller. Eu gosto do Gundogan. Essa opção do Goretzka que você falou, eu acho que é o que seria mais ideal, porque é o meio-campo do Bayern, né? Mas ele também tem um histórico de lesões também no passado meio recente. forte. Então parece que ele é meio instável. Eu não sei em que ponto que ele vai chegar no Mundial, se ele vai estar 100% fisicamente. Eu acho que só o Hansi Flick vai saber isso. Mas 100% técnica e fisicamente, ele é o cara para estar do lado do Kimmich. Mas o Gundogan também é um cara que chega muito bem na área. Tem que ver justamente o que o Hansi Flick vai querer desse jogo, né? Porque, querendo ou não, se o Gundogan estiver em campo, ele consegue contribuir mais com essa chegada de área, sendo que não tem um cara uma presença tão forte na área como o 9, né? Porque o Havertz sai mais, né? O cara que cria Sim. mais, consegue jogar mais atrás dos volantes ali, buscar o jogo. Então, é um estilo. Depende do que o Hansi Flick vai querer fazer com a formação. E aí sim a gente pode esperar um jogo diferente da seleção alemã. Mas eles vão como favoritos, com certeza. Eu tava olhando aqui os últimos convocados da Alemanha e aí você vê, tipo, os atacantes. É o Werner, que não vai pra Copa, o Gnabry, o Miller, o Sané, o Lucas Mecha, do Wolfsburg, que tem 23 anos e 7 jogos pela seleção, e o ADM, que tem 20 anos e 4 jogos pela seleção, um gol. Assim, eu imagino que um desses dois vai pra Copa. Eu acho que o ADM deve ir pra Copa. O ADM é um prospectaço de atacante, mas ele tá malemar estreando no futebol assim, tipo De alto nível ali, né? de alto nível da Bundesliga. O Então, Wirtz ele joga mais na função do Miller, né? sim, o Wirtz, ele é É que eu ali pensei se ele, atrás. eu pensei se ele poderia jogar mais com, sei lá, um atacante ali pela direita, não sei. Mas eu acho que o dele é mais o meio, né? E é difícil porque, assim, nessa posição, a Alemanha tem muito jogador bom. É. Tem muito jogador bom.
Tá sendo convocado agora o Maximilian Arnold, que é um pouquinho mais velho já, do jogador do Wolfsburg. Eu gosto dele, bom jogador. O Musiala também pode aparecer ali. Você tem o Julian Brandt, que estourou como uma grande promessa no Bayer Leverkusen, mas está ali no Borussia Dortmund, parece meio encostado, não sei. O próprio Florian Wirtz que você falou. Então, assim, é muito talento, mas falta o talento de dentro da área. Eu imagino que se você metesse um meio-campo tipo Kimmich, Goretzka e Gundogan, soltando um trio de ataque mais tipo Miller, Sané e aí pode ter o Havertz ou o Gnabry, né? Aí você muda aí um desses três, porque eu imagino que o Miller deve ser titular, o Miller tá jogando mais bola hoje do que... Talvez seja o melhor futebol que o Miller esteja jogando na carreira dele, e o Miller jogou muita bola na vida dele. Sim. Então, talvez essa seja uma alternativa para a Alemanha. A gente fala também um pouco sobre a defesa, mas a defesa é muito sólida, né? Apesar do Thilo Kehrer, né, que não deve ser titular, ainda mas bem. Assim, Ainda bem para a Alemanha. O Sully é um zagueiraço, o Ginter é bom zagueiro até, né, também não deve ser titular. O Rudiger é um baita de um zagueiro. As laterais, o Raum tá fazendo um bom trabalho. Você tem o Hoffmann, tem o Klostermann, você tem bastante opções ali nessa parte. Você tem o Jonathan Tah, se você quiser usar uma linha de 3 também, que é canhoto, sai bem com a bola. Então tem bastante opção ali para a Alemanha nesse ponto, que talvez permitiria você arriscar um pouquinho mais. Mas aí entra um problema que eu acho que tem a ver com a demora até na saída do Joachim Löw. O Löw sai da seleção alemã depois da Euro. Né, depois da eliminação para a Euro, quando ele já deveria ter saído da seleção alemã há muito tempo. Então, grande ali, né? Sim, o tempo dele já tinha passado. Então, acho que isso acaba atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento tanto do coletivo sob o comando do Hansi Flick, né, quanto da relação até com os jogadores e tudo mais, até a sua possibilidade de experimentar. Isso acabou sendo um pouquinho prejudicial para a Alemanha. Tendo dito tudo isso, ainda é um dos grandes favoritos entre os europeus ali. Para mim, eu acho que dá até para botar do lado da França, porque a França vem, a gente falou, né, no outro episódio, que a França vem com muitos problemas, a Alemanha vem com alguns problemas, para mim até, assim, não que sejam mais fáceis de resolver, mas parecem bem plausíveis de serem resolvidos. Sim. Então acho que é um dos grandes candidatos assim a ser finalista mesmo também, igual falando da França, e talvez até acho que até um pouquinho mais do que a Espanha. Sim, concordo. Também acho que a Alemanha tem tudo para ser uma das grandes favoritas desse Mundial. E eu acho que deve passar em primeiro nesse grupo. Se tudo tiver certo, eles devem passar em primeiro nesse grupo. Acho que é isso. São os principais favoritos a isso mesmo. Falando agora da última seleção do grupo, o Japão, que estreia contra a Alemanha dia 23, enfrenta a Costa Rica no dia 27 e depois fecha contra a Espanha no dia 1. O Japão aqui, que teve nos seus últimos jogos só amistoso, em julho meteu 6-0 em Hong Kong, depois 0-0 com a China, depois fez 3-0 na Coreia do Sul, depois já em setembro 2-0 nos Estados Unidos e 0-0 contra o Equador, fechando aí a série de amistosos para a Copa do Mundo. O Japão participa da sua 7ª Copa do Mundo, chegou 3 vezes nas oitavas de final, em 2002, em 2010 e em 2018. Curiosamente, a cada 8 anos, o Japão chega em uma oitava de final de Copa do Mundo. O Japão que chegou aí, essa é a 7ª Copa do Mundo do Japão, é a 7ª Copa do Mundo seguida do Japão. Né? Então, o time que entrou aí para o mundo da Copa do Mundo em 94 e depois disso não largou mais. 98, perdão. Depois se classificou para todas. Nas eliminatórias, foi na primeira fase, primeiro do grupo F, 8 jogos e 8 vitórias. E na segunda fase, o Japão foi o segundo no grupo B, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Campanha até relativamente tranquila, né? Se você levar em consideração que não passou muito perto ali de jogar uma repescagem
por exemplo, o Japão. O recordista de jogos é o Yasuhito Endo, são 152 jogos para ele entre 2002 e 2015, e o Kunishige Kamamoto fez 75 gols com a camisa nipônica entre 64 e 77. Ele é o maior artilheiro da história da seleção japonesa. O Japão, de novo, nos confrontos diretos, né? Um jogo contra a Espanha, uma vitória da Espanha no amistoso, 2 jogos contra a Alemanha, uma vitória alemã e um empate, também amistosos. O Japão nunca pegou a Costa Rica, jogará contra a Costa Rica pela primeira vez na Copa do Mundo. Deve vir o Japão jogando num 4-3-3 com Gonda, Nakayama ou Nagatomo, Tomiyasu, Yoshida e Hiroto Sakai, Endo, Morita, Altanaka e Junji Ito, com Minamino ou Kubo e o Furuhashi, é isso, né? Ou Osako no comando do ataque da seleção japonesa. A seleção que vem de uma sequência de 7 Copas consecutivas e mostrando bons sinais de evolução no seu futebol, melhorando o nível do seu campeonato local e com a ajuda da Olimpíada de Tóquio, também aumentando no investimento e na formação de jovens talentos, né? Essa geração nova japonesa tem mesclado alguns jogadores mais experientes, né? Essa geração do Japão que vem para a Copa tem jogadores jovens, jogadores mais experientes, e tenta ter uma missão muito ingrata, né, de buscar uma vaga na próxima fase. Os japoneses têm um domínio muito tranquilo no futebol asiático em relação principalmente ao futebol de seleção, né, não tem muita dificuldade de se classificar, mas eles provavelmente vão ter uma dificuldade maior, principalmente com a Alemanha e Espanha, e apesar de ser um time que gosta bastante de propor o jogo e trabalhar com a bola, talvez a solução seja buscar um jogo mais sólido defensivamente e um contra-ataque explorando possíveis espaços, né, buscando uma transição ofensiva aí nas costas, no espaço deixado nas costas das zagas. O destaque são o Minamino, né, que era do Liverpool, tem passagem pelo Liverpool, e o Junji Ito, são as principais armas de criação dessa seleção japonesa, que é uma seleção assim, lembro de ter visto os melhores momentos do amistoso deles contra os Estados Unidos. E me impressionou a imposição que o Japão pôs em cima, colocou em cima dos Estados Unidos. Que é outra seleção de nível de Copa do Mundo, né? A gente já falou dos Estados Unidos, então uma partida muito, muito firme, muito bem postada. É difícil a gente pensar que o Japão vai dar muito trabalho. O jogo que a gente talvez mais vai poder ver o Japão naturalmente seja contra a Costa Rica. Sim. Mas não dá para exatamente eliminar a possibilidade do Japão meter um Coreia do Sul 2018 em cima de uma Alemanha ou da Espanha, né? Sim, exato. Acho que o potencial tá ali, porque é uma equipe que gosta muito de trabalhar a bola, tem um futebol ofensivo, ela demonstra isso na região dela, na Ásia ali, tem um poderio que ela é relativamente forte, uma seleção estável, tem muitos jogadores de nível europeu, então historicamente também nos últimos 10 anos a gente encontra vários jogadores japoneses jogando em times grandes na Europa, né? Só dando uma passada aqui em alguns desses caras da seleção atual, no caso o Itakura, que joga no Mönchengladbach, que é um cara que até que se machucou, mas ele era esperado que ele fosse uma das opções da seleção japonesa para o time titular, mas ele está machucado, joga no Mönchengladbach. Tem também o Tomiyasu, que muito provavelmente deve jogar, lateral direito e zagueiro do Arsenal. É um jovem até 23 anos, também foi parte desse time que jogou a eliminatória, não, a Olimpíada de Tóquio em 2020. Também tem o Minamino, que é um jogador que passou pelo Liverpool, não deu muito certo, hoje está no Mônaco. Tem o Kubo, que foi do Real Madrid, está na Real Foi do Barcelona. Foi do Barcelona. Então tem muitos nomes ali que tem experiência. Até no futebol alemão você encontra vários ali. O Kamada, que joga no Eintracht Frankfurt. Também no Frankfurt. Tem o Yoshida, que também joga no Schalke 04. Então tem vários nomes de nível europeu que estão ali, podem não ser os melhores jogadores
do mundo nas suas posições, mas são bons jogadores. E para um país emergente no futebol como o Japão, é um time muito bom. Eu acho que a principal dúvida que tem ali com a seleção japonesa é se eles vão tentar colocar um time um pouco mais experiente. Então, no caso das laterais ali, colocar o Yamane do Schalke ou o Nagatomo. Eu nem lembro de o Nagatomo tá jogando agora. Cara, o Nagatomo Ele tá aqui. tá no Tóquio, no FC Tóquio. Ele voltou pro Japão, mas é um cara muito experiente, jogou muito tempo na Inter. É um cara que tem muita É, experiência internacional. eu acho que é a quarta Copa do Mundo já do Nagatomo, se não Então, estou enganado. é um cara super experiente. Então, tem que ver exatamente como o técnico vai querer colocar a equipe, dando mais opção para esses caras mais experientes, porque é um torneio diferente, muito mais pesado, pegando equipes difíceis como Espanha e Alemanha numa fase de grupos é complicado. Às vezes, uns caras mais experientes seguram um pouco mais essa bronca. E no ataque, tem que ver como eles vão se portar ali. Porque o Ito, que foi o principal jogador da seleção japonesa ao longo da eliminatória, o jogador do Stade Reims, ele vai ser o principal jogador na ponta direita. Mas na esquerda tem várias opções. Tem o Minamino, que a gente já citou, o Kubo. Também tem o cara do Celtic, o Maeda, Uma ida. que joga no Celtic, que é bom jogador. O centroavante não é muito claro quem que vai ser o centroavante, porque eles têm dificuldade em encontrar um cara que vai ser o matador, o camisa 9 ali. Muito provavelmente vai ser o Furuhashi ou o Osako. Um desses dois devem ser os caras que vão liderar a equipe japonesa. Mas tem um pouco de incógnita ainda em relação a essa escalação. O Osako não foi, né? O Osako não ficou, o Osako ficou de fora. Ficou. O Japão fechou já a convocação recentemente agora e o Osako ficou de fora. Então, o cara que mais tem gols pela seleção japonesa que vai disputar a Copa é o Minamino. Né? Ele tem 17. O segundo é o Yoshida, zagueiro, tem 12. Então, assim, fazer gol parece que vai ser meio problemático para o Japão. É um time que vai sentir falta assim, de um atacante mais forte. É estranho porque a gente acabou. Não sei se a gente acabou não percebendo, mas o Kagawa deu uma sumida, né? Ele teve uma queda muito brusca no futebol dele, ele era um destaque, podia ser, ele tá com 33 anos, eu fui ver a ficha dele agora, ele tá jogando na Bélgica, mas ele poderia ser um cara que podia estar aí já, né, ainda nessa seleção contribuindo, embora não seja um atacante. Então, quem se falou, o Japão pode optar por um time um pouco mais jovem, pode optar por um time um pouco mais experiente. Acredito que o melhor seja optar por intensidade. Minha opinião pessoal seria que eu optaria por intensidade. E aí você precisaria de uns dois caras ali no meio para tentar fechar o maior número de linha de passes possíveis, porque tanto Espanha quanto Alemanha talvez sejam as duas seleções que mais retêm a bola. Sim. Enquanto seleções europeias, né? Então, a tarefa do Japão é muito difícil e muito ingrata. Considero eles um pouquinho mais favoritos do que a Costa Rica no grupo. Acho que chegam um pouquinho mais inteiros. Mas assim, ainda abaixo de Alemanha e Espanha. A gente costuma citar alguns jogos-chave, né, no grupo. Esse grupo ele é meio difícil, né? Porque a Alemanha e a Espanha se enfrentam na segunda rodada, mas a gente imagina que eles cheguem já na segunda rodada com 3 pontos cada um, né? Então, talvez um empatezinho ali não seja... não seja um mau resultado, né? Não seja um mau resultado. Mas é isso. Eu acho que o potencial de uma zebra ali é com o Japão. Mais do que com a Costa Rica. Sim. Mas também pode acontecer de tudo. Porque a Espanha, eu não confio nele numa Espanha totalmente aberta contra o Japão fechadinho. Eu não confio que a Espanha vai conseguir fazer vários gols. Vai ser um ou outro lance ali
e torcer para dar alguma coisa. E o Japão pode ter a oportunidade de tentar fazer uma coisa no contra-ataque. Eu acho que tem uma boa chance ali. Contra a Alemanha eu acho um pouco mais difícil fazer isso. Mas contra a Espanha eu vejo um potencial para um jogo desse. A Alemanha eu imagino que tenha melhores chutadores de fora do que a Espanha. Também. Acho que e até por característica, a Alemanha é um time que arrisca bastante mais de fora, né? A Espanha não tem tanta essa característica, isso. Nada, Sané, o próprio Kimmich, O próprio Miller, o Gundogan, então são jogadores que têm essa característica. Num jogo contra um time mais fechado, pode ser uma alternativa ao invés de ficar rodando bola para lateral e cruzando rasteiro, sim, como a Alemanha costuma fazer às vezes de vez em quando. Mas acho que tá ali. A Costa Rica também vai precisar explorar muito isso, né, de contra-ataque, de se fechar aí de contra-ataque. E aí vale a mesma coisa. Então, acho que imagino Alemanha, Espanha, Japão e Costa Rica como classificação final do grupo. Sim, também concordo. Fechamos por aqui o grupo. Esse é o grupo E, né, Brinjal? Esse é o grupo E, então fechamos por aqui. Valeu, Brinjal. Até a próxima. Valeu, Milano. Valeu, pessoal. Sigam acompanhando o preview da Copa do Mundo. E depois, ao longo da Copa, também acho que a gente vai fazer bastante conteúdo ali, bastante coisa diferente. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem ligadinhos que já, daqui uns dias, pinga o grupo F também no seu agregador. Valeu, um abraço.